pessoal, beleza? Quem falou que tá trazendo mais um vídeo e hoje vamos falar sobre os campeonatos europeus de pontos corridos, né? Os nacionais aí de cada país terminaram a grande maioria, não sei se foram todos ou não, né? Mas os principais, que é o que interessa, as 5 grandes ligas, mais o português e o holandês também, que são campeonatos interessantes. A gente vai falar aqui dos campeões, times que foram para Champions, rebaixados e o que mais vai falar. Então, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E acabaram essas 5 grandes ligas da Europa, mas vai começar a maior de todo mundo. O Brasileirão começa no fim de semana e vai ter bastante conteúdo aqui, então se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. Agora vamos lá. A gente vai começar falando de campeonato italiano, Série A italiana. Nem sei se é Série A tinha, eu acho que não é mais. Falando propaganda de graça. Vamos lá, campeão da Série A já estava definido há um tempo, né? Foi o primeiro campeão das grandes ligas a se definir de fato. Foi a Inter de Milão, terminou com 91 pontos na liderança. Já tinha conquistado o título há umas 4 rodadas de antecedência. Meteu goleado nessa última rodada, ele estava jogando para cumprir tabela e conseguiu aí 91 pontos, muito bom número, né? A Inter que não ganhava fazia tempo, né? Na verdade, na Itália ninguém ganhava fazia tempo, só a Juventus. Foram 8 títulos seguidos da Juve e nessa temporada quase que nem para Champions vai. A gente já vai entrar no assunto da Juventus. Mas a Inter então terminou na liderança, né, como campeã com 91 pontos. A camisa da Inter aqui inclusive. Inclusive daqui a pouco não vai caber. Se alguém quiser mandar uma nova pra mim, da Inter, da Juve, qualquer time italiano aí, o brasileiro, qualquer camisa de futebol. Uma loja aí que quiser patrocinar o canal, bora. Em segundo lugar ficou o grande rival da Inter, o Milan. Terminou com 79 pontos. O Milan que liderou o primeiro turno quase todo, né? Fez o que o São Paulo fez aqui no Brasil praticamente, né? No ano passado. E o Milan terminou com 79 pontos, mas até que tá de bom tamanho pro que o Milan vinha fazendo recentemente, né? Brigou pelo título e vai pra Champions, coisas que não fazia há muito tempo. A última vez que o Milan teve na Champions, eu acho que foi em 2013. O Alexandre Pato ainda jogava lá. Foi antes, né? Foi o Pato 2013, ele veio pro Corinthians, então foi 2012, eu acho. Há muito tempo que o Milan não frequenta a Champions. O Milan que é o segundo maior campeão, o Real Madrid é o maior com 13. E o Milan tem 7, né? Aí depois vem Bayern livre com 6. Então o Milan terminou com 79 pontos e vai para a Champions, ficou com a segunda posição. Em terceiro ficou a Atalanta com 78 pontos, mesmo número da Juventus. Eles tinham jogado na quarta-feira passada a final da Copa da Itália, que não dá vaga para a Champions, não é como a Copa do Brasil aqui dá vaga para Libertadores. Nenhuma Copa nacional lá dá vaga para a Champions League, nenhum país. Como também é o caso da Copa Itália, que a Juventus venceu por 2-1, foi campeã em cima do Atalanta. No campeonato italiano, a Atalanta terminou na frente, terceiro lugar, com o mesmo número de pontos, mas a Atalanta ficou na frente pelo critério de saldo de gols. A Juventus foi em quarto, então, com também 78 pontos, mas com saldo menor. Inclusive, eu achei que a Juventus fosse ficar fora, né? O Napoli deu mole, o Napoli terminou em quinto lugar, vai ficar só com a Liga Europa mesmo, né? O Napoli poderia ter se classificado para a Champions, ele poderia ter chegado aí aos 79 pontos e até terminar na frente da Atalanta. A Atalanta que ia ficar em quarto. No último lance do jogo, o Napoli botou uma bola na trave, se aquela bola entra, o Napoli se classificaria, a Juventus ficaria fora. A Juventus venceu o seu jogo, venceu de 4-1, um grande placar, só que o Cristiano Ronaldo começou no banco, na verdade eu acho que ele nem entrou. Não deu para entender, o time precisou se classificar, o que deu na cabeça do Pirlo. O Cristiano Ronaldo é o artilheiro, né? Terminou como artilheiro do campeonato italiano. Vou falar o número aqui de gols. Ele terminou com 29 gols. O Lukaku ficou em segundo com 24. Não dá para entender porque o Pirlo botou ele no banco. O Cristiano Ronaldo parece que mandou os carros dele embora lá no caminhão, não sei para onde que ele mandou. E aí parece que ele pode mudar de time, né? Cara, pra mim ele tem que mudar mesmo, velho. Ainda mais depois dessa, o Pirlo deixar ele no banco. Eu não sou a favor da Juventus ficar demitindo o técnico assim todo fim de temporada, mas o Pirlo foi mal. Ele foi contratado também para ser técnico do Sub-20, a gente tem que entender isso, né? Ele não foi contratado para assumir o time principal de cara, assim. Ele não tá pronto para ser técnico, tá na cara. Vê se ele quer treinar o Sub-20, vê se ele aceita ser auxiliar, trazer o treinador mais experiente aí, tenta alguma coisa, eu não sei. Mas também tem que reforçar o time. Para mim o time da Juventus é fraco, como eu já falei. E ontem o Dybala estava inspirado. Eu não sei, o Dybala fala que é difícil jogar com o Messi.
Eu acho que ele também acha difícil jogar com o Cristiano Ronaldo, mas ele não fala isso. O Dybala quer ser a estrela do time, né? Ele não consegue, eu acho que deve ser isso. E o Dybala jogou muito ontem, inclusive. E a Juventus fez jogadas ontem, né? Partindo do próprio Dybala, que não faz quando o Cristiano Ronaldo está em campo, não dá para entender. Que se fizesse, ele teria muito mais gols do que ele tem. Que foi bastante essa temporada. Vamos então aos times que foram rebaixados do campeonato italiano. Foram o Benevento, Crotone e o Parma. O Parma ficou só com 20 pontos na 20ª colocação, né? Ou seja, é como se ele tivesse empatado um turno e o jogo do outro turno. Mas o Parma teve 3 vitórias, só 3 vitórias, 11 empates e 24 derrotas. Campanha bem ruim do Parma, hein? O Buffon vai pra lá jogar a Série B. O Buffon não fica na Juventus depois dessa temporada. Agora a gente fala de Premier League. O campeão também já estava definido há umas 3 rodadas atrás. Ele estava definido antes, todo mundo sabia que o Manchester City ia ser campeão, mas foi confirmado 2 rodadas atrás. E o City então terminou na liderança, campeão com 86 pontos, 27 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Em segundo lugar ficou o Manchester United com 74 pontos, mas teve 11 empates. Bem, cara, o City deu show, né, a temporada toda, jogando sem atacante a maioria das vezes. O artilheiro do City foi o Gundogan, De Bruyne também marcando muito gol. O meio campo do City é fantástico, é um meio campo que ataca, faz tudo, defende. E o Fernandinho foi responsável por erguer a taça. O Fernandinho tão odiado pelos brasileiros, mas fez uma grande temporada. Na semifinal contra o PSG na Champions League jogou demais. E no sábado o City vai jogar contra o Chelsea, né, a final da Champions, inclusive. A gente vai falar sobre isso aqui, né, mais pra frente em outro vídeo. Bem, o United ficou em segundo então com 74 pontos. O Liverpool, que passou a maior parte do tempo fora do G4, entrou no G4 na última rodada e vai para Champions. 69 pontos, ficou em terceiro. Ainda passou o Chelsea, ficou em quarto com 67. O Leicester ficou muito tempo ali no G4, mas infelizmente eu estava torcendo pro Leicester. Ele ficou em quinto com 66. Como eu falei, a vaga, o título da Copa não dá vaga na Champions League. Se desse, não, o Leicester iria, porque ele ganhou a FA Cup, o torneio mais antigo da história do futebol. O Leicester venceu o Chelsea lá na final, né? Inclusive depois ele enfrentou o Chelsea na penúltima rodada da Premier League e acabou perdendo. E depois agora na última pegou o Tottenham, abriu 2-0, quer dizer, abriu 1-0, tomou empate, fez 2-1 e o jogo terminou 4-2. O Tottenham, que já nem tinha chance de ir para a Champions, mas foi lá atrapalhar o Leicester. O Leicester ficou então em quinto lugar com 66 pontos, o West Ham em sexto com 65, o Tottenham ficou em sétimo com 62, o Arsenal em oitavo com 61. Esses times vão para a Liga Europa então, né? Do quinto ao oitavo. O Everton ficou em décimo, o Everton do Richarlison, do James Rodrigues, que começou muito bem a Premier, começou liderando as primeiras rodadas, mas acabou que não aguentou a competição inteira, né? Eu achava que iria para Champions até, poderia ir, mas nem para a Liga Europa ele vai. Quem sabe na próxima temporada aí vem um pouco mais cascudo. Rebaixados da Premier League: Fulham, West Bromwich e o Sheffield. Bom, na verdade tem os playoffs ainda, né? O único que é rebaixado direto é o Lanterna, então foi o Sheffield rebaixado. Os outros dois vão jogar com dois times que subiram da segunda divisão. E vamos ver se eles vão subir mesmo se eles vencerem eles. E só o campeão da segunda divisão sobe direto. Só cai o último e só sobe o primeiro, né? Sem playoff depois. Aí a Premier League se complica um cadinho o regulamento, não precisava disso? Palhaçada. Cara, mas se tivesse isso aqui no Brasil, o Vasco talvez não tivesse rebaixado tantas vezes, cara. Agora vamos falar então da Bundesliga, o campeonato alemão, que mais uma vez foi vencido, adivinhe por quem? Ele mesmo, Borussia, não, Bayern de Munique, né? Foi 9ª vez ou 10ª vez, não sei, parece que é a 100ª vez, todo ano o Bayern ganha, né? 78 pontos dessa vez, foi um pouco mais parelho com o segundo colocado, o RB Leipzig, que ficou com 65 na segunda posição. Em terceiro ficou o Borussia Dortmund, que ficou a maior parte do tempo fora do G4 também, né? Assim como alguns times lá na Premier League, né? O Borussia conseguiu ficar em terceiro ainda com 64 pontos. Na quarta posição, o Wolfsburg com 61. Bem, na Alemanha tem
18 times, né? Então são 34 rodadas, não 38. E só os 2 primeiros vão direto para Champions, né? O terceiro lugar tem que passar pelo playoff. Então, o Borussia Dortmund vai ter que passar por lá. E o Wolfsburg, pelo que eu tô vendo aqui, também vai jogar o playoff, sim. O Borussia Mönchengladbach, que tinha se classificado ano passado para Champions, ficou em 8º lugar com 49 pontos. Ele chegou até as oitavas, perdeu pro City, né, que tá aí na final. E, cara, o Schalke 04, que era um time que também marcava presença na Champions, é um time grande da Alemanha, terminou na lanterna com apenas 16 pontos, com 3 vitórias, 7 empates e 24 derrotas. Ou seja, se ele perde mais 10 jogos ali, né, ele perdia todos. Botafogo, um grande time aqui rebaixado em último lugar, e lá o Schalke 04 foi, né? O Schalke 04 é maior que o Botafogo, mas não é só equiparando. Na verdade, nem sei se o Schalke é maior que o Botafogo para a Alemanha do que o Botafogo para o Brasil, né? Você que não é botafoguense, comente o que você acha sobre isso. Não é botafoguense, claro que vai falar que é. E o artilheiro da Bundesliga foi ele, Robert Lewandowski, com 41 gols. Bateu o recorde dele mesmo, né? Em segundo lugar ficou o André Silva do Eintracht Frankfurt, com 28. Português aí que deve estar indo para um time maior na próxima temporada. Eu falei, né, que o Cristiano Ronaldo foi artilheiro da Série A italiana, mas não falei o artilheiro da Premier League, né? Falei os artilheiros do City. Da Premier League não foi nenhum jogador do City. E sim o Harry Kane do Tottenham com 23 gols, um a mais que Mohamed Salah, que fez 22, e em terceiro ficou Bruno Fernandes com 18. Portugal vem forte nessa Eurocopa, hein? Agora La Liga, campeonato espanhol. Vencido pelo Atlético de Madrid, campeão com 86 pontos, 2 pontos a mais do que o Real Madrid, que ficou em segundo com 84. Esse ano a La Liga foi disputada por 4 times, né? Até a 36ª rodada. Tava o Atlético, o Real Madrid, Barcelona e Sevilla brigando pelo título, e chegaram na última rodada os 2 rivais de Madrid brigando ainda pelo título. Os 2 venceram nessa última rodada pelo mesmo placar, os 2 venceram de 2-1. Os 2 saíram perdendo e viraram seus jogos, mas para o Real Madrid ser campeão, o Atlético precisava perder, não era nem empatar, o Atlético precisava perder. Se empatasse, ia ficar no mesmo número de pontos e no saldo de gols, o Atlético teria vencido. Em terceiro lugar ficou o Barcelona com 79 pontos, e em quarto lugar o Sevilla com 77. Os 4 times que brigaram pelo título vão ser os 4 times que vão jogar a Champions League na próxima temporada. Ainda pode ter mais do espanhol, que é o Villarreal, que enfrentou o Real Madrid nessa última rodada, né? Perdeu de virada de 2-1. E vai jogar a final da Liga Europa nesta quarta-feira contra o Manchester United. Se for campeão, ele consegue a vaga para a Champions League. E aí vão ser 5 times espanhóis, mas, né, o United é favorito, claro. E é bom lembrar também, né, o United sendo campeão da Liga Europa, ele ficou em segundo da Premier League, não abre vaga para quinto colocado da Premier, né? E nem vai ter um time inglês campeão da Champions, né, porque a final é inglês, os 2 terminaram no G4. Poderia virar um G6, mas não vira, lá não tem essa. Não adianta. Pelos rebaixados da La Liga, o Huesca, o Real Valladolid do Ronaldo Fenômeno, jogou com o Atlético nessa última rodada, né? Acabou perdendo, precisava vencer. Mas mesmo assim não ia adiantar, cara, pelo resultado do Elche. E o Lanterna foi o Eibar com 30 pontos. São os rebaixados aí para a segunda divisão da Espanha. O artilheiro da La Liga foi ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi, com 30 gols. Em segundo lugar ficou o Gerard Moreno, do Villarreal, empatado com o Benzema, os 2 com 23. O Suárez ficou em quarto. Em terceiro, porque tem 2 empatados em segundo, então o Suárez está em terceiro com 21. E fez o gol do título do Atlético. Dispensado do Barcelona e foi campeão, enquanto o Barcelona não ganhou. Ganhou a Copa do Rei, mas não é a mesma coisa que ganhar a La Liga. Até porque a Copa do Rei não dá vaga na Champions, por exemplo, mas é uma taça. Ligue 1, campeonato francês, que não foi o Paris Saint-Germain que ganhou dessa vez. Quem ganhou dessa vez foi o Lille. O Lille não fica, nem parece que Lille é francês. Lille campeão francês com 83 pontos, 1 a mais do que o Paris Saint-Germain, ficou com 82 em segundo. Os 2 times vão direto para a fase de grupos da Champions League.
Mais uma vez o PSG é desbancado, né? Normalmente ele que ganha lá na França, mas não chegou a embalar uma sequência tão fantástica quanto da Juventus, né? Ainda mais quanto a do Bayern de Munique, que manteve nessa temporada ainda e deve manter na próxima, porque eu não vejo, pelo que o Borussia vem fazendo, o Leipzig pode até que ser que surpreenda aí na próxima, né? Tá chegando perto de ganhar, mas eu acho que o Borussia não vai bater ele não. Mas ninguém esperava também que o PSG ia ser batido. E o Lille foi campeão, 83 pontos. Depois de muitos anos sem ganhar nada, o Lille foi campeão hein, no campeonato francês. Para salvar a temporada do PSG, entre aspas, ele ganhou a Copa da França na semana passada, quarta-feira, ganhou do Mônaco de 2-0. Nessa partida dele ontem, o Neymar perdeu o pênalti, não jogou bem, jogou mal. Aí teve um gol olímpico com desvio de Maria, o Mbappé deixou dele também, mas não adiantou porque o Lille também venceu seu jogo, como eu já esperava, e o Lille foi campeão francês. O Mônaco ficou em terceiro, vai jogar a repescagem da Champions. Em quarto ficou o Lyon e em quinto o Olympique de Marseille, que estava aí atrás do Gerson. Só que agora o Atlético de Madrid, campeão espanhol, também está atrás do Gerson. E eu acho que entre ir, né, pro Olympique e pro Atlético, né, a Liga Espanhola é muito mais atrativa. Quer dizer, ainda, né, o Messi ainda está lá, mas o Messi pode ir para a França, quem sabe o PSG? Não sabemos ainda. Mas eu acho que de qualquer forma o Atlético é um time maior, né, porque o Messi vai para a Ligue 1. E se for para ir para a Ligue 1, só se for pro mesmo time do Messi, né, não pro rival. Então acho difícil o Gerson tá indo pro Olympique agora que apareceu essa proposta do Atlético. Até porque ele tava preferindo ficar no Flamengo do que pro Olympique, né? Nem sabemos se ele vai aceitar ou não essa proposta. Mas isso a gente fala em outro vídeo de mercado da bola. Rebaixados da Ligue 1. Só caem dois direto pelo que eu vi aqui. O Dijon foi o lanterna com 21 pontos. O Nimes ficou em 19º com 35. E o Nantes em 18º com 40. Eu acho que vai jogar repescagem, né, com outro time aí da segunda divisão. Foi o que eu tô entendendo aqui. E na Europa só cai em 3, né? Não cai em 4, não. Eu acho mais certo cair em 4. Né? Não sei, deixa a opinião de vocês. Se caísse só 3, meu time não tinha caído ano passado. Artilheiro do francesão foi Kylian Mbappé, com 27 gols. Em segundo lugar ficou Memphis Depay, com 20. Empatado com Ben Yedder, né, do Mônaco. Esses foram os artilheiros da França. Neymar nem aparece aqui na lista dos principais. Muito tempo marrocado. Agora não sei se eu tô falando francês ou alemão. Bem, falamos então das 5 grandes ligas. Agora vamos falar das outras duas aí, que podem entrar e aí virar 7 grandes ligas, mas essas que são um pouco não, né? São menores. Campeonato Português, campeão foi o Sporting depois de muitos anos. Quase que é campeão invicto, terminou com 26 vitórias, 7 empates e 1 derrota, foi perder na penúltima rodada. E o Sporting terminou campeão então com 85 pontos, em segundo ficou o Porto com 80, em terceiro o Benfica com 76, o Braga em quarto com 64. Só o Sporting e o Porto vão direto para a Champions. O Benfica vai passar aí pela pré mais uma vez, na última temporada foi eliminado. Vamos ver como é que vai sair a equipe do Jorge Jesus nessa pré-Champions, né? E o Sporting não foi campeão invicto por causa do Benfica, né? Perdeu para ele. Rebaixados lá de Portugal, Nacional e o Farense. O Rio Ave tá ali com aquele laranjinho, acho que vai jogar playoff. Em Portugal são 18 times também, assim como a Alemanha. E Holanda, que vai ser o próximo campeonato que a gente vai falar. E os artilheiros do campeonato português foram Pedro Gonçalves, do Sporting, né, o campeão, terminou com 23 gols. E o Seferovic, do Benfica, ficou em segundo com 22, um a menos aí que o Pedro. E na terceira posição, o Taremi, do Porto, vice-campeão. E por fim, a Eredivisie, campeonato holandês, vencido pelo Ajax com 88 pontos, 28 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Quase que ele fica invicto também. Mas mesmo ele assim, ele conseguiu mais pontos do que o Sporting, né? Tendo uma derrota a mais. Mas ele empatou menos. Às vezes empate é pior que uma derrota. Muita gente perde título por causa disso. Não um empate é pior que uma derrota. Tô falando, muitos empates, uns 3, 4 empates, é pior do que uma derrota só, às vezes. Entendeu? Isso para time que está brigando pelo título, né? Para quem está brigando para não cair, todo ponto é válido.
Em segundo lugar ficou o PSV com 72 pontos. Em terceiro, o AZ com 71. Rebaixados na Holanda, times que vocês nunca ouviram falar, o Emmen, o VVV, não é BBB não, é VVV, e o Den Haag. O artilheiro do campeonato holandês foi o Georgios Glasgow, do VVV, o time que foi rebaixado, teve o artilheiro do campeonato com 26 gols. Que isso, hein? O cara tem que ser contratado pelo Ajax. Em segundo ficou o Malen, do PSV, né, vice-campeão, e o Berghuis, do Feyenoord. Não aparece nenhum jogador do Ajax aqui nos 5 primeiros. O Ajax, que uma curiosidade, derreteu a taça de campeão, né, até porque ele ganha todo ano, e fez várias estrelinhas para dar para os sócios torcedores. O que vocês acharam disso aí? O Antony em São Paulo se destacou muito aí na temporada pelo Ajax. Ele foi convocado para a seleção olímpica, né? Acho que ele merecia mais estar na principal, talvez, do que o Vinícius Júnior, que jogou bem nessa temporada até, mas eu acho que o Antony foi mais jogador. Agora, né, vamos só passar aqui o campeão turco, que foi o Besiktas com 84 pontos, mesmo número de pontos do Galatasaray, mas no saldo de gols, por 1 ponto de saldo de gols, o Besiktas foi campeão. Disputado o campeonato turco. Os dois vão para a Champions ano que vem. Mês que vem, né, temporada que vem. O campeão russo foi o Zenit. O campeonato russo só tem 30 rodadas e 16 times. E é isso, tem muito campeonato aí menores que eu não vou falar, né? Campeonato belga, campeonato ucraniano, esses campeonatos aí. O ucraniano deve ter sido o Shakhtar, né? Muito provavelmente. Não foi o Dinamo de Kiev. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que vai ter um vídeo nesse formato aqui, falando dos campeonatos estaduais, né? Todos os campeões estaduais aqui do Brasil. Todos não, né? A maioria, os principais. Amanhã tem vídeo sobre Libertadores, última rodada da fase de grupos. Como eu falei, fim de semana começa o Brasileirão. Tem final da Champions. Final da Liga Europa quarta-feira também. Eu não sei se vocês querem para jogo, comenta aí. Segue no meu Instagram, tá aí na descrição o link, tá aqui aparecendo, @carlanUFC, mais fácil pesquisar. E é isso aí, tamo junto. Valeu, falou e tchau. É Inter de Milano, é campeão italiana.